Boa noite, irmãos. A paz de Cristo esteja com vocês. Que alegria! Já temos uma pessoa aqui conosco, Joselita. Boa noite, Joselita. Deus te abençoe nessa noite. Espero que você permaneça conosco aqui. A comunidade Santos Anjos te acolhe para que possamos passar essa noite de partilha da palavra de Deus juntas. Deus tem muito para falar comigo e com você. Que você possa permanecer aqui conosco. Vamos aguardar um pouquinho a chegada dos irmãos. Já vamos preparando já o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Vamos deixar o nosso coração dócil, né, para a ação do Espírito. Porque a palavra de Deus, ela deseja encontrar em nosso coração um coração fecundo, um coração bom, para que a palavra de Deus possa germinar e possa dar fruto. É esse o desejo de Deus. Boa noite, minha irmã Vanessa. Boa noite, Si Ferreira. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Que maravilha tê-los aqui. Cléo também chegou. Boa noite. Seja bem-vindo. Não consigo ver a fotinha, que está um pouquinho distante. Mas consigo saber que vocês estão presentes, né? Já vamos pedir a Deus a graça do seu Santo Espírito, né? Que o Pai, em nome de Jesus, já possa ir invadindo com o teu Santo Espírito o meu coração, o seu coração. Não sei o que você está fazendo nessa noite, não sei onde você está nessa noite, mas quero pedir que a graça do Espírito Santo te alcance, porque não há limites para a palavra e para a ação de Deus em nossa vida. Amém? Vamos então traçar o sinal da nossa fé para a gente começar essa partilha de hoje. Caso você queira, você pode clicar no aviãozinho e colocar esse aviso, né? Indicar aí que nós iremos começar essa palavra, a partilha da palavra de Deus. Então vamos juntos, vocês que estão aí, peço encarecidamente que vocês possam interceder por mim, né? O meu desejo nessa noite é fazer apenas a vontade de Deus. Eu sei que não é fácil fazer a vontade de Deus, né? Mas Ele também não disse que seria fácil. Mas eu conto com a graça do Espírito. Quando a gente é dócil, o Espírito vem e o Espírito faz. Então quero pedir a você, meu irmão, que você possa interceder por mim nessa noite, para que a palavra que for ministrada aqui possa fazer efeito, surtir efeito primeiramente no meu coração. Não é verdade? Seja bem-vinda, minha irmã Lenice. Saudade de você, fiquei embargada aqui quando vi teu nomezinho. Fabiana, bem-vinda, Fabiana. Fabiana é uma amiga nossa, sempre presente, que está sempre na varanda da igreja, né? Na comunidade Santos Anjos. Deus te abençoe, Fabiana. Vamos juntos então rezar? Pedindo a Deus a graça desse Santo Espírito, que Ele venha sobre nós, né? Sobre mim, sobre você. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai de bondade, Pai querido, nessa noite eu quero te louvar, eu quero te bendizer. Como diz mesmo o som dessa canção que a gente já pode escutar, em espírito e em verdade nós queremos te louvar e te adorar nessa noite, Senhor. Tu que és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, Tu que nos deste a vida e que por nós, por nossa vida e pelos nossos zela dia e noite. Nós queremos nessa noite, ó Pai, elevar os nossos corações ao alto, para que os nossos corações possam estar em Ti, ó Deus. Que o nosso coração possa ser elevado agora e começar a bater no Teu ritmo, ó Pai. Nós queremos nessa noite nos colocar à disposição para que a Tua palavra age em nossa vida conforme o Teu querer. Nós queremos nessa noite descer na oficina do oleiro, Pai, e sermos mais uma vez moldados e formados por Ti. Que a força da palavra que será proclamada possa mesmo mudar o nosso interior, a nossa vida, nos dar força, nos dar ânimo, mas sobretudo nos dar coragem para enfrentar os desafios de nossa vida e buscar com força o reino do céu. Venha, ó Espírito Santo de Deus, sobre mim.
Vem, Espírito Santo de Deus, sobre os meus irmãos que estão entrando, que já entraram, que foram subindo aí os nomes e eu não vi. Eu quero te pedir, ó Espírito, que a tua graça os alcance nesse momento também. Que o Paráclito, o advogado, possa me socorrer nessa noite, mas possa também socorrer os meus irmãos. E que a boa nova que será proclamada possa no início até pesar, porque a correção pesa no início, mas possa produzir frutos em nós, fruto de paz, fruto de alegria, fruto de santidade, porque é isso que o teu coração deseja e é isso que nós desejamos também, que possamos progredir juntos nesse caminho de santidade. Pela intercessão da Virgem Maria, aquela que foi fiel, mulher virtuosa, não é verdade? Que ela possa olhar para nós com carinho, interceder por nós nessa noite. Nosso modelo de mulher fiel, de mulher que se abre e se alarga para que a vontade de Deus possa acontecer na vida dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, né? Bendito seja Deus pelo teu amor, bendito seja Deus porque Ele nos acolhe. Quero dar um abraço a Tereza, Salete, a minha irmã Maria Clara. Deus abençoe vocês, amados irmãos e irmãs que estão aqui comigo nessa noite, né? Que possamos juntos partilhar então a palavra de Deus, dando continuidade àqueles ensinamentos, aquelas formações que nós estamos fazendo sobre as virtudes, né? Queria apenas relembrar aqui que nós começamos falando sobre a necessidade de buscarmos a virtude como forma, como via de santidade para a nossa vida. Nós falamos sobre as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Falamos que elas são virtudes infusas em nós por Deus, em nossa alma, para que possamos amá-lo, servi-lo, ter esperança em suas promessas, né? E nós também falamos das virtudes cardeais, que são virtudes que nós precisamos buscar, que exige de nós o esforço, não é verdade? Que exige de nós trabalho, que exige de nós a luta diária por elas. Nós falamos da temperança, nós falamos da justiça, nós falamos da prudência e nós falamos da fortaleza. São as 4 virtudes cardeais. Hoje nós falaremos primeiro sobre os pecados capitais, né? E a gente vai fazer uma explanação do que seja o pecado capital. E nós vamos falar de um pecado capital e de uma virtude que combate esse pecado. Então, se você acha que você não é orgulhoso, eu digo a você que você precisa ficar aqui nessa live, tá? Todos nós temos um pouquinho do orgulho dentro do nosso coração. Mas antes disso, vamos meditar a palavra de Deus, que hoje, né, para esse momento, está lá na segunda epístola de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Meus irmãos de comunidade queridos, por favor, façam essa gentileza para mim. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11. Coloca aí para mim, por gentileza, amados. Vou repetir. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 11. Se você está sem a sua Bíblia, já te convido a toda quarta-feira, não só quarta, né? Segunda também, sexta também, tem a partilha da palavra de Deus. Então é importante nesse momento, né? Uma horinha você se dedicar aí, pega a tua Bíblia, pega o teu caderno e vai anotando mesmo que Deus vai falando com você, tá bom? Então a palavra de hoje, meus irmãos ainda não conseguiram colocar aí, mas eles vão conseguir, algum irmão vai conseguir colocar aí pra mim. A palavra de hoje está em segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 11. Segunda Pedro, capítulo 1, de 3 a 11. Bem-vindo, meu irmão Adriano, e bem-vinda minha irmã também que acabou de entrar. Segunda carta de Pedro. Meu marido, muito bem.
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 11. A palavra diz assim, ó: as virtudes cristãs. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por este meio participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Por estes motivos, esforçai-vos, quanto possível, por se unir a vossa fé à virtude. A virtude, a ciência. A ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, ao amor fraterno. E o amor fraterno, a caridade. Se estas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver essas coisas é míope, é cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo deste modo, não tropeçareis jamais. Assim, vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Ti, ó Deus, por essa palavra. Graças a Deus pela palavra dele que nos instrui, não é verdade? Louvores e glórias à palavra de Deus, que é viva e eficaz e que causa, mudança em nosso interior. E eu quero de uma forma especial louvar a Deus por essa palavra. Porque a minha intenção era de falar uma outra palavra em oração. Hoje Deus trouxe essa palavra. E eu falei, Jesus, o Senhor quer mudar algo, né? Então vamos lá, vamos mudar. Às vezes eu me assusto com esses inesperados de Deus, né? Mas faz parte também de caminhar com Cristo, de aceitando as inspirações. É óbvio, a nossa vida inteira deve ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E essa palavra trouxe uma grande alegria para o meu coração. Por quê? Porque o Senhor já diz aqui claramente, Pedro já diz aqui claramente, que é preciso atribuir a nossa vida às virtudes. É claro, é de forma clara que Pedro está dizendo isso aqui, né? Pedro está dizendo que é necessário cuidar da nossa eleição. É necessário, olha, se essas virtudes, assegurar a nossa vocação. E que vocação é essa? Que eleição é essa? É a santidade. O Senhor nos criou homens e mulheres para sermos santos. O Senhor nos criou homens e mulheres para viver em comunhão com Ele. E para isso é necessário a gente vigiar por essa eleição que Cristo nos deu. É necessário vigiar a nossa conduta. Pedro está dizendo lá no início, olha, o poder divino deu-nos a conhecer tudo. Tudo o quê? O que contribui para a vida. E nos chamou a conhecer por sua glória e sua virtude. Ou seja, o Senhor nos chama e Ele abre os nossos olhos, Ele nos alerta, Ele nos indica os caminhos para seguir. Deus não é um Deus que nos chama e que nos larga perdido no meio do caminho. Deus é um Deus que é Pai e como Pai Ele nos instrui e nos corrige e nos coloca de novo no caminho correto. Não é verdade? Porque é esse o desejo
de Deus a nosso respeito. E lá no final está dizendo assim, olha, se essas virtudes, ele cita muitas virtudes aqui, Pedro, não é verdade? Mas olha, está gravado aqui na minha Bíblia isso. Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui não quer conhecer mais um pouquinho do Senhor? Quem aqui não deseja intimidade com Deus? Quem aqui não deseja saber qual é a vontade de Deus ao seu respeito? Não é verdade? Se não vivemos dessa forma, se não temos essa preocupação, meus amados irmãos, é preciso se preocupar com isso. O que Deus pensa e o que Deus quer de mim. O que Deus pensa a meu respeito. Nós elegemos grandes juízes na terra, não é verdade? Mas esquecemos que a gente deve viver segundo aquilo que Deus pensa de nós. E não segundo aquilo que os outros pensam e esperam de nós. Eu devo fazer aquilo que Deus espera que eu faça. E não aquilo que o outro faz, deseja que eu faça. Então preste atenção, o Senhor está dizendo que se nós tivermos essas virtudes em nossa vida em abundância, nós não seremos infrutuosos. Quantas vezes a gente acha que a nossa vida não está dando fruto? E na verdade o nosso fruto está ligado com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E eu acho lindo quando São Pedro, lá no final, lá no versículo 11, quando ele coloca o seguinte, olha, assim, procedendo deste modo, não tropeçarás jamais. Ou seja, o risco de errarmos, né? O risco de permanecermos no erro será reduzido quando a nossa vida é uma vida virtuosa. A vida virtuosa é para aquelas pessoas que desejam o céu, que desejam ardentemente um dia contemplar a face de Deus. As pessoas virtuosas, ou quem deseja ser virtuosa, ela deseja viver o bem a todo momento. Nós já falamos sobre isso aqui. E é a virtude que nos aproxima, que nos assemelha com Deus. Diz o Catecismo da Igreja Católica. Nós também já ouvimos isso aqui algumas quartas-feiras atrás. E São Pedro vai dizer, assim, se tivermos vivendo e praticando e buscando as virtudes, olha o que São Pedro vai dizer, assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, isso é uma promessa. É uma promessa. O Senhor está querendo nos dizer que se a gente busca as virtudes e se a gente mantém uma vida virtuosa, a porta do céu estará aberta para nós. Não existe um outro caminho. É necessário o caminho de Cristo. E o caminho de Cristo foi um caminho que foi progredindo nas virtudes. Não é verdade? Então eu quero que você faça essa leitura aí na sua casa depois, né? E pensa bem, será que você tem buscado essa virtude? Será que você tem vivido como eleito, como escolhido de Deus? Será que você quer, no fundo do seu coração, de fato entrar verdadeiramente na porta do reino dos céus? Será? Caso você queira, se esse é o seu desejo, diz São Pedro em sua carta, cuidai em assegurar a vossa vocação e eleição, para que não tropeces, e assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha irmã Marisa está perguntando a palavra, essa palavra que eu acabei de ler, está na segunda epístola de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 11, que diz sobre o poder de salvação que tem as práticas das virtudes. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 até o versículo 11. E para dar continuidade, então, a esse tema das virtudes, nós vamos começar hoje fazendo uma reflexão sobre alguns pecados capitais. É óbvio, né, como sempre, que não dá para a gente poder falar de todos os pecados num dia só, né? Assim, digo aprofundamento, aprofundando em cada um deles, né?
Mas a gente consegue falar, e eu pretendo falar pelo menos do primeiro e grande pecado, né? Que é o orgulho. Mas antes a gente precisa saber o seguinte: quando São Pedro escreve aqui essa carta, ele está querendo nos dizer, querendo nos alertar, na verdade, né, para o reino dos céus. E esse reino dos céus, ele é um reino que já foi conquistado por Cristo para mim e para você. Mas a gente pode perder esse reino quando a gente não vive uma vida digna. Não é verdade? Quando Deus, ele cria a humanidade para que pudesse viver face a face com ele, em comunhão com ele. E quando o primeiro homem, a primeira mulher, eles pecaram lá no paraíso, né? Houve uma ruptura dessa comunhão com Deus. Houve aí um desligamento, uma barreira, né? A partir desse pecado, o pecado, na verdade, os outros pecados acabaram adentrando no mundo, né? Diz o Catecismo da Igreja Católica que o homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em Deus, abusando da sua liberdade. Todas as vezes que a gente abusa da liberdade, geralmente é porque nós estamos vivendo uma vida desequilibrada. Alguma coisa da nossa vida não está legal e aí nós abusamos. Todo abuso é um excesso. Todo abuso foge de um equilíbrio, não é verdade? E diz então que, tentado pelo diabo, o homem e aquela mulher, ele deixou de lado a confiança que tinha em Deus para poder abraçar o seu próprio interesse, para poder abraçar aquilo que lhe era vontade pessoal, aquilo que era vontade própria. Quando a serpente diz: olha, bem sabeis, Deus bem sabe que se você comer desse fruto aí, você será conhecedor do bem e do mal. A desobediência veio através de um abuso, de um excesso, de um desequilíbrio na liberdade daquele homem, daquela mulher, que foi dado por Deus para que fizesse boas escolhas, mas que foi desordenado porque o pecado trouxe a desordem na vida daqueles homens e na vida de toda a humanidade. O que seria então a busca das virtudes? Buscar as virtudes significa colocar a nossa vida em ordem novamente. Buscar as virtudes significa organizar os nossos prazeres, os nossos desejos, as nossas vontades. E organizar tem o sentido de equilibrar. O Catecismo da Igreja Católica, olha ele aqui, ó, que eu já falei que a gente nunca fica aqui sem ele, né? No número 397, vou ler lá para vocês, lá no inicinho. 397, só um minutinho. Diz o seguinte, ó, já até li um pedaço. O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus, à ordem de Deus. Foi nisto que constituiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. O que é pecado, então? São atos, são omissões que geram uma desobediência a Deus e que são cometidos pela falta de confiança que nós temos na bondade de Deus. E diz assim no 398 do Catecismo da Igreja Católica: neste pecado, o homem preferiu a si mesmo do que a Deus. E com isso menosprezou a Deus. Não é palavra minha, não. Catecismo da Igreja Católica. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, do seu próprio bem. Constituído em um estado de santidade, porque o homem foi constituído, foi criado num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus. Olha isso! Para a glória de Deus, mas pela sedução do diabo,
quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus e não mais segundo a Deus. Daqui que começa o pecado no mundo, não é? Deus quis o homem, diz aqui o catecismo, porque ele queria divinizar o homem. E o homem estragou tudo, não é verdade? E quando então o homem e a mulher cometeu esse primeiro pecado, que rompeu a harmonia com Deus, rompeu-se também a harmonia com o mundo, rompeu-se também a harmonia consigo mesmo, rompeu também a harmonia com o outro. A harmonia foi quebrada. O paraíso, que era o lugar de harmonia, foi desfeito, né? Porque eles tiveram que sair de lá. Tudo aquilo que foi preparado com amor por Deus não pôde ser desfrutado por aqueles homens porque eles pecaram. Bom, mas se existe em nós então uma predisposição para o pecado por conta dos pecados dos nossos primeiros pais, se exige em nós então uma inclinação para o pecado, porque esses primeiros pecados cometido pelos primeiros pais acabaram caindo sobre nós também. Se existe em nós uma tendência ao vício, se existe em nós uma tendência à repetição de erros, existe a graça de Deus que nos fortalece e que nos incentiva a buscar formas para mudar essa questão em nossa vida. E a forma que o Senhor nos indica, uma dessas vias, são as vivências das virtudes. E aí, para eu começar a falar de uma virtude capital, eu quero começar, infelizmente, por um pecado capital, né? E o que é o pecado capital? Uma vez, eu lembro que na minha aula de crisma, né, eu estava me preparando para crismar, e uma pessoa foi dar palestra sobre pecado e ele falou sobre pecado capital. E eu lembro assim que isso ficou muito gravado assim na minha cabeça. Que ele falou assim, o que é a capital, né, de um estado, de um país ou de um estado, né? O que é a capital? É o local onde é a sede do governo, um lugar importante, né? Então, ele falou, o pecado capital é isso. É um pecado de importância, um pecado de peso. Mas essa importância é uma importância negativa, se é que vocês conseguem me entender. A palavra capital vem do latim caput, que quer dizer cabeça. Então, o pecado capital são pecados cabeças, são pecados de onde ao redor dele, em torno dele, giram outros pecados. São pecados que conseguem fazer com que nós adquirimos outros vícios. São pecados que vão estar favorecendo o crescimento em outros pecados. Segundo, na verdade, foi São João Cassiano e São Gregório Magno, que sintetizou os piores pecados, né? Ele pegou os piores pecados, sintetizou os piores pecados e fez aí 7 pecados, nomeou, né, digamos assim, listou, digamos assim, 7 pecados e falou, olha, igreja, esses 7 pecados aqui são os piores pecados. Porque esses pecados são pecados cabeça, ou seja, são pecados que geram outros pecados, são pecados que geram outros vícios, são pecados que geram outras maldades, são pecados que geram outras inclinações. É por isso que muitas vezes a gente não consegue combater um determinado pecado na nossa vida, porque a gente não consegue ir na raiz daquele pecado. A gente não consegue ir exatamente naquilo que está gerando o pecado em nós. E quais são os 7 pecados, então, listados por São João Cassiano e por São Gregório Magno? Orgulho encabeça a lista, né? Orgulho, soberba, né? Encabeça a lista. A gula, a avareza, inveja, a ira, o ódio, né? A impureza, a luxúria e a preguiça. Então, esses são os 7 pecados cabeças, pecados de onde saem outros pecados, raízes de pecados. Se você tem um desses pecados, e é óbvio que nós temos, não estou querendo aqui te julgar,
mas é certo que nós temos esses pecados em nós, enraizados. A gente precisa, na verdade, se libertar desses pecados. O nosso exercício, a nossa sese, o nosso esforço espiritual precisa serem aniquilar esses 7 pecados em nós, que são pecados cabeças, para que os outros pecados acabem sendo sugados, extintos da nossa vida, não é verdade? Mas se existe 7 pecados cabeças, 7 pecados capitais, 7 pecados que são raízes de outros pecados, eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Não estamos perdidos, porque existem 7 virtudes capitais capazes de combater esse pecado. Repito, não vou dizer que é fácil, mas Deus não nos prometeu facilidade. Não é verdade? Não nos prometeu. Deus nos prometeu a sua presença e com Cristo somos mais que vencedores, não é verdade? Então preste atenção, se existem 7 pecados, existem 7 virtudes capitais que nós precisamos buscar. São virtudes cabeças, são virtudes que fazem com que a gente consiga aniquilar esses pecados e que a gente precisa buscar para que esses pecados não vão criando raízes em nós. Então se nós temos o orgulho, se nós somos soberbos, qual é a virtude que vai combater o orgulho e a soberba? A humildade. Se nós temos a gula, se o nosso grande pecado capital é a gula, qual é o pecado que combate a gula? A temperança. Se nós temos a avareza, né, aquele valor da riqueza, né, aquele apego aos bens materiais, qual é a virtude que combate a avareza? O desprendimento. São coisas fáceis não, mas a gente tá todo mundo, a igreja militante de Cristo, tá todo mundo lutando, não é verdade? Pra gente chegar lá no céu. Inveja, um pecado capital. Para combater a inveja, benevolência. Nós vamos falar de todos eles, tá? Não hoje que não vai dar tempo. A ira, o ódio, para combater a ira, é mansidão. Porque eu sou manso e humilde de coração, né? A impureza, a luxúria, né? Aquela questão sexual aflorada e não só isso. Qual é a virtude que combate a impureza e a luxúria? A castidade. Belíssimo que é falar da castidade, meu Deus, né? E nós temos a preguiça. Ixi, Maria, ninguém tem preguiça não, né, minha gente? Tem gente que tem preguiça aí? Tem não, né? Qual é a virtude capital que combate o pecado capital da preguiça? Diligência. Então nós vamos falar desses 7. Não vai dar tempo de falar hoje. Tem gente falando assim, ó. Fala da gula. Pois é, nesse tempo de isolamento, né, minha gente? Estamos comendo bastante, não é verdade? Falarei da gula, tá, meu irmão? Falarei da gula. Não sei se é irmão ou se é irmã. Gabi, irmã. Tá bom? Pode deixar. Mas hoje eu vou começar falando sobre o pecado, que é o pecado desses 7 pecados capitais. Ele é o pecado que encabeça, digamos assim, a lista de pecados capitais, né? Segundo alguns teólogos, foi o primeiro pecado cometido no mundo. Foi o primeiro pecado que abriu portas para outros pecados, né? E a gente tem uma falsa humildade em dizer que a gente não é orgulhoso. Não é verdade? Ah, não. Se tem uma coisa que eu não sou orgulhosa. Não, eu não vou fazer isso porque eu não sou orgulhosa, né? E a gente vai colocando o orgulho como sendo alguma coisa muito superficial. Na verdade, o Papa Bento XVI falou há um tempo atrás que cada um de nós, não é frase minha, Bento XVI, tá? Cada um de nós traz dentro de si uma gota de veneno da serpente do paraíso. Essa gota de veneno chama-se orgulho, soberba. Não fui eu que disse isso. Papa Bento XVI. Cada um de nós traz dentro de si uma gota do veneno da serpente do paraíso. Então a gente vai hoje remexer o nosso coração. Nós hoje vamos fazer um exame. Antes de dormir, eu quero propor isso. Fazer um exame de consciência, né?
E a gente vai analisar como é que a gente tem vivido, como é que tem sido esse pecado na minha vida, porque eu tenho certeza, não é nenhum julgamento, que todos nós temos um pouquinho desse pecado, mesmo que mascarado dentro de nós. E é preciso, gente, trazer essa verdade para a luz. A palavra de Deus diz que a verdade, ela liberta. A pior coisa que tem na nossa vida é a gente não assumir quem a gente é. É a gente não assumir os erros que a gente comete. É não assumir diante de Deus as nossas fraquezas. Isso é orgulho, minha gente. E a gente não dá espaço para a graça de Deus chegar. Olha, existem duas, eu falei isso semana passada. Existe uma forma de combater os pecados. Os pecados, eles precisam juntar a minha natureza com a graça divina. Ou seja, para eu combater o pecado precisa do meu esforço e precisa da graça de Deus. Eu falei aqui, repito aquela frase de Santo Agostinho que diz que a graça pressupõe a natureza. Ou seja, ela não dispensa a nossa natureza. A graça de Deus não dispensa o nosso esforço, irmãos. A pior coisa que tem é você olhar para você e falar, mas eu já tô bom, ninguém tá tão bom assim. Todos nós precisamos melhorar. Os grandes santos, meu Deus, se achavam indignos um tempo inteiro. Quem somos nós para achar que estamos preparados? Que prepotência para algo, não é verdade? O pecado do orgulho é aquele pecado onde a pessoa tem um conceito exagerado de si. Né? A pessoa se sente como se ela fosse fonte do próprio prazer, do próprio bem material, do próprio bem espiritual. É o pecado onde você se sente, desculpa aqui o termo, o tal, não é verdade? Você é o cara. Na verdade, você não é criatura. Você é como Deus. Não foi o primeiro pecado de Adão e Eva? Porque eles não queriam ser como deuses? Porque foi isso que a serpente falou para eles. Olha, ele bem sabia que se vocês comessem desse fruto aí, vocês seriam como deuses. Eles foram seduzidos. O orgulho é toda vez que eu acho que eu tô boa demais, que eu sou boa demais, que eu tô top demais, não é verdade? E o orgulho, ele gera outros pecados em nossa vida. O orgulho, ele vai se alastrando, ele vem de Adão e Eva, daquele primeiro pecado, e vai se alastrando para toda a humanidade. É o mesmo pecado que levou os anjos maus a negarem, a se rebelarem contra Deus. É o mesmo pecado, foi o pecado de Lúcifer. Quando não quis rebaixar, não quis abaixar a sua cabeça para Deus. Todas as vezes que nós não queremos ser humilhados, todas as vezes que nós não conseguimos abaixar, todas as vezes que nós temos a cerviz dura, como diz Moisés lá no povo dele, e não conseguimos nos inclinar, não conseguimos olhar para a nossa miséria. Quando olhamos para a nossa fraqueza, a gente volta a olhar para cima de novo. O nosso olhar para cima não pode ser para engrandecermos. O nosso olhar para cima deve ser um pedido de socorro para aquele que está no alto. O orgulho nos torna pessoas grandes e nós achamos que nós temos o direito de pisar nos outros. Achamos que nós temos o direito de julgar os outros. Achamos que nós temos o direito de difamar o outro, de falar mal do outro. E aqui eu não estou dizendo em dizermos mentiras para o outro, para deixar o outro bem. Eu não estou falando disso, porque eu acabei de dizer que a verdade liberta. Mas eu estou querendo dizer que se nós usamos a nossa vida para poder difamar alguém, para poder falar mal de alguém, para poder caluniar alguém, amados, eu digo a você que a raiz de todos esses pecados é o orgulho que está em você e que está em mim. Porque quem somos nós? Eu lembro uma vez que eu fui me confessar e eu falei muitos pecados. Aquele dia eu estava muito mal e eu coloquei tudo para fora. E depois que acabou, era um sacerdote próximo a mim, ele falou assim comigo, tem mais alguma coisa? Com toda delicadeza. E eu falei, não, acho que é só isso. Ele, tem mais alguma coisa? Quando ele falou a segunda vez, eu sabia que tinha de fato alguma coisa, né? Ele falou, vai, tenta, vai achando. Ele estava me levando a trazer aquela consciência do pecado que de fato estava gerando aquilo tudo. E ele virou para mim e falou assim, eu falei, não sei. Ele, você me permite te ajudar? Eu falei, claro. Ele, você está agindo como Deus, sendo o juiz de você mesmo.
E ele falou para mim: olha, se você está sendo juiz de alto nível com você mesma, imagina que você não deve fazer com seus irmãos. Eu me emociono. Essa verdade me libertou naquele dia. E eu descobri que o maior pecado que eu deveria ter me confessado naquela noite era do meu orgulho. Em não aceitar que eu, com tanto tempo de caminhada, ainda sou fraca, limitada, sou pó. Constantemente nós vivemos assim, amados. Constantemente a vida nos coloca situações onde nós damos respostas e pelas nossas respostas nós descobrimos o quanto ainda somos orgulhosos. E um coração cheio do orgulho, ele é bloqueio, ele é impedimento para a misericórdia de Deus entrar. Um coração cheio de si mesmo, um coração cheio de vanglória, um coração cheio de vaidade, é um coração que impede a graça de Deus de entrar e de agir. Porque, na verdade, a gente se coloca um pouco na posição de Deus. Afinal de contas, quanto tempo eu estou na igreja? Não é verdade? Afinal de contas, eu sirvo há quanto tempo? Há quanto tempo eu já sou consagrada? Há quanto tempo eu sou de comunidade? Há quanto tempo eu ministro a palavra de Deus? Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa íntegra. Eu sou uma pessoa ética. Não é? E aí eu acho que eu já sou tudo. Cuidado. A gente precisa saber o tempo inteiro que nós não somos nada. O orgulho gera outros pecados em nós. O orgulho gera a soberba. O orgulho gera a vaidade. O orgulho gera a prepotência. O orgulho gera a egolatria. E com a egolatria, né, que é o amor exagerado, vem o egotismo. Na verdade, né, eu preciso conduzir a atenção das pessoas para mim. O egocentrismo, o egoísmo, tudo com ego, né? Tudo que está voltado para mim tem a raiz aí do orgulho. A vanglória, a presunção, aquele cara que sabe tudo, aquela pessoa que sabe tudo, aquela mulher que sabe tudo. Orgulho. O pecado raiz é orgulho. Como é que a gente sabe se a gente é uma pessoa orgulhosa ou não? Trouxe para vocês aqui, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu gostaria muito de ler isso para vocês. Essa reflexão está no livro de Padre Francisco Faus, que fala sobre a conquista das virtudes. Eu acho esse livro excelente, tá? Eu não tô ganhando nada com isso, não. Mas eu acho excelente, é um bom livro para se ler e fazer um exame de consciência. É daqueles livros que a gente... Eu falo sempre dele aqui, na verdade, porque é um livro que você faz uns exercícios espirituais com ele. E ele diz assim, ó: o orgulho toca o coração e alimenta o desejo de sobressair, de ficar por cima, de ser valorizado, acatado, de ser estimado. Desperta a ânsia de se sentir superior aos outros, ou pelo menos nunca foi inferiorizado. E cria a incapacidade de aceitar o que fere o amor próprio ou rebaixa a nossa imagem. Com esses sentimentos, como é difícil amar ao próximo. Então, para a gente saber, né, para a gente ver se a gente tem ou não um coração muito orgulhoso, vamos fazer alguns questionamentos? Antes de dormir, quando você tiver um tempo, comece a refletir sobre esses pontos que eu vou colocar aqui, ok? Primeiro, para a gente descobrir a que nível está o nosso orgulho, tá? Primeiro, sermos suscetíveis por minúcias, ou seja, qualquer coisinha te ofende? Você é cheio de melindre? Diz São José Maria Escrivá que os pobrezinhos dos soberbos sofrem muito por pequenas coisinhas. Cuidado. Se qualquer coisinha te ofende, se você é cheio de melindres, cuidado. Pode ter raiz de orgulho aí. Uma outra coisa para você refletir. Você é uma pessoa extremamente teimosa? Você julga sempre que está com a razão? Você despreza o ponto de vista dos outros? Você é incapaz de deixar que o outro dê a última palavra, ou seja, a última palavra tem que ser sua? Cuidado. Pode ter raiz de pecado do orgulho aí.
Uma próxima questão para você refletir. Você se queixa quando você não é compreendido? Você julga os outros com a mesma dureza que se julga? Próximo. Você tem uma excessiva preocupação com a sua imagem? Você gosta de fazer poses? Você gosta de ficar se perguntando o tempo inteiro para os outros: olha, eu fiquei bem? Ou eu fiz um papel de ridículo? Você está sempre preocupado com o que as pessoas pensam de você? As pessoas, não Deus. Se você está sempre assim, tem uma raizinha de orgulho aí. Olha que eu entro em vários pontos desses, tá, gente? Eu entrei em vários, eu fiquei assim... Próximo. Você tem dificuldade para perdoar? Você guarda ressentimento por grande tempo? Se você tem dificuldade de perdoar, se você guarda bastante ressentimento durante muito tempo, pode ter raiz de orgulho aí. Próximo. Você tem um espírito muito crítico? Você tem uma tendência instintiva de ver sempre o lado errado, grotesco, o pecado, a miséria, a fragilidade do outro? Quando você olha para o outro, antes de você ver a qualidade do outro, você geralmente vê o defeito do outro? Olha aí. Você abusa das ironias e das gozações? Você quer que os outros saibam, louvem, agradeçam pelas coisas boas que você faz? Você tem necessidade de ter alguém sempre te estimulando para levantar a tua autoestima? Você gosta de falar demais e escutar de menos? Analise aí antes de dormir. Isso não é uma reflexão minha, repito, é uma reflexão do livro A Conquista das Virtudes, de Padre Francisco Fausch. E ele diz o seguinte: o orgulho estraga as virtudes. Mas eu quero trazer para você aqui nesses 10 minutos que restam, que para combater a virtude que há em mim, que há em você, há um jeito: a busca pela humildade. A humildade, se tem o orgulho, né, que estraga todas as virtudes, tem a humildade que vivifica, que cura, que liberta, para que você viva as demais virtudes. O que Cristo falou, né? O que Cristo falou? Eu sou manso e humilde de coração. Buscar uma vida de humildade é buscar uma vida em Cristo, a ser como Ele foi. Adão e Eva, sendo criaturas, quiseram ser Deus. Cristo, sendo Deus, se fez criatura. Não existe humildade maior do que essa. Se você quer crescer na santidade, é preciso humilhar-se. Se você quer crescer na santidade, é preciso você se diminuir. E que diminua eu, para que cresça o Senhor. Porque, como diz Maria no Magnífica, ele olhou para a pequenez e a humildade de sua serva. O que atrai o nosso coração é a humildade. E o que quer dizer a humildade, minha gente? A palavra humildade, ela vem de humus, que quer dizer terra, que quer dizer pó. E é justamente nessa terra, é justamente nesse pó que Deus encontra um terreno fértil e bom para fazer grandes obras. É nesse terreno fértil, é nesse humus do nosso coração cheio de humildade que Deus realiza sua grande obra, não para a nossa vanglória, mas para que Ele cresça. O coração humilde é o coração do terreno bom, da terra boa, onde a palavra de Deus cai e a palavra de Deus produz fruto. O coração do humilde é aquele coração que olha para si e fala: Senhor, eu nada tenho, eu nada sou, mas eu conto com a tua graça, porque em mim tudo pode. Isso é ser humilde. É você olhar para a pequenez do servo que você é e reconhecer que aquilo que há de bom em mim e em você pertence a Cristo e foi Ele que nos deu.
Isso é sermos humildes. Isso é ser humus. Isso é ser terra boa. E é no coração dos humildes, se é no coração dos humildes que Deus faz grande obra, é o humilde que tem uma vida frutuosa no Espírito. É o humilde que dá frutos 100 por 1. Porque Deus encontra no coração do humilde o local ideal para que ele possa abrigar e crescer. Ora, gente, o Senhor rejeitou os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes. Qual foi o trono que Cristo veio, senão o madeiro de uma manjedoura? Aonde Cristo se entregou por nós e por amor, no madeiro de uma cruz. Que humilhação, meu Deus! Para provar para mim e para você que o único caminho para se chegar ao reino do céu é pela humildade e não há outro. Tiremos a nossa visão vislumbrosa do luxo, da vaidade, né? Da soberba, da prepotência. E colocamos nossos pés no chão de terra da humildade, para que Cristo possa ser grande em nossa vida e em nosso coração. Lembra daquela parábola que Jesus diz, né, do fariseu e do publicano? Que o fariseu chega lá, ó Senhor, fazendo a oração dele no templo, né? Eu pago meu dízimo, eu não sou como aquele publicano. Pois é, os orgulhosos são assim, os soberbos são assim. Os humildes não. Senhor, misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tende compaixão de mim, Senhor. E é isso que eu quero te pedir nessa noite. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que ele possa, porque se existe o nosso esforço, existe também a graça de Deus que, em comunhão com o nosso esforço, nos faz progredir numa vida virtuosa. Eu quero pedir a Deus essa graça nessa noite. Que Ele possa fortalecer os nossos joelhos vacilantes. Que Ele possa olhar para nós e ter compaixão de nós e nos ensinar a sermos pessoas humildes. Uma vez eu falei bem assim com o meu fundador. Eu sou uma pessoa extremamente crítica. E meu fundador virou para mim e falou bem assim: ah, mas Deus tem uma receita certa para isso. Geralmente quem é muito crítico é sempre muito humilhado para crescer na humildade. E é isso. É isso. Porque na verdade a raiz do meu ser crítico está no orgulho. E meu orgulho só será curado quando meu coração estiver cheio da humildade. Da humildade dos pobres servos, né? Que em tudo não via graça em si, mas na obra de Deus. Quero pedir a Deus, quero orar com você agora. Pedindo a Deus, hoje só deu pra gente falar de um, né? De uma virtude, de um pecado. Mas eu quero dizer que esse é o primeiro passo para a gente poder ter uma vida virtuosa. Seja humilde. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que talvez você tenha se preocupado muito com as coisas desse mundo, né? Talvez você tenha preocupado muito com o seu financeiro, com as pessoas, com a sua própria vida, com o que comer, com o que vestir. Talvez você tenha enchido os seus celeiros. Eu quero dizer, se você não tiver um coração humilde, vai ficar tudo aí e você também fica. E eu também fico. Porque é a humildade que nos faz entrar nessa porta larga que São Pedro diz em sua carta. Peçamos isso ao Espírito Santo de Deus agora, que Ele venha sobre nós, que Ele venha sobre a nossa vida e que Ele arranque de nós todo o orgulho, que Ele arranque de nós tudo aquilo que nos leva a nos afundar na lama do pecado. Que possamos nessa noite reconhecer que nós não somos nada, mas que o Senhor olhou para nós, pequenos servos, e quis nos escolher. E que possamos vigiar, tomar conta, cuidar dessa eleição, como diz São Pedro, que eu li hoje no início dessa partilha. Possamos vigiar e cuidar dessa eleição, dessa vocação que o Senhor nos deu.
Pai, em nome de Jesus, envie sobre mim, sobre os meus irmãos que estão aqui nessa live, envia sobre todos aqueles que assistirem em algum momento essa formação, essa partilha da palavra, envia sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor possa nos revelar a verdade que há em nós, porque a verdade liberta. Apresenta-nos, ó Espírito, os pecados que estão enraizados em nosso ser, que são consequências de um orgulho e que muitas vezes não reconhecemos. E que possamos, Senhor, de joelhos, com o coração contrito, rogar a tua graça. Possamos rogar a tua misericórdia. Que possamos nos esforçar para viver uma busca de uma vida humilde. Que possamos aceitar as humilhações que viermos passar com louvor para que tu cresças em nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha com teu Santo Espírito agora e que tu possas desfazer os nós de tudo aquilo que é consequência do pecado em nossa vida. Venha, ó Santo Espírito de Deus, sobre mim, sobre todos os meus irmãos. Liberta-nos do orgulho e do egoísmo. É isso que nós queremos te pedir nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Que possamos nessa noite, meus irmãos, fazer um exame de consciência. Fazer um exame de consciência e ver o que em nós precisa ser mudado. Como diz a música antiga, né? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a tua palavra. Quero lembrar vocês, meus amados irmãos, que hoje às 8h30 nós teremos momento musical com o nosso irmão Bruno Malaquias, com os irmãos da comunidade Ex-Cordeiro de Deus. Então participe conosco. Nós temos amanhã, quinta-feira, dia de Corpus Christi, na verdade, então que possamos participar da Santa Missa em nossas casas, com o coração cheio de fervor, né? Que possamos assistir às Santas Missas. Eu não sei se você que nos assiste já tem aí liberação para participar das missas, mas caso não tenha, participe na sua casa, com fé, que o seu coração possa adorar Jesus nesse dia de Corpus Christi, né? Sexta-feira nós teremos aqui novamente a partilha da palavra às 19 horas com o nosso irmão Leandro. E sábado nós temos o Cavaleiro de Fogo. Você que é jovem, conhece algum jovem, 18 horas. Nossos irmãos Bruno Malaquias e Roberto, junto com outros irmãos da comunidade, estão aí à frente desse Cavaleiro de Fogo. Um movimento jovem que está no coração da comunidade. Se você conhece alguém e deseja participar, venha passar sábado conosco. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira que vem a gente volta falando das virtudes. Gabi, eu falo sem falta da virtude do pecado da gula, tá bom? Semana que vem eu falo do pecado da gula. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. A paz, irmãos.